Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Sempre vocês pedem aqui informações sobre os fundos imobiliários, as principais oportunidades e alguma curiosidade que vocês têm bastante com relação ao HSML11. Então bora lá. Os dois principais fundos de shopping, na verdade, são três. HGBS11, que é um fundo de shopping, só que ele custa mais de R$200 a cota, então é totalmente fora do radar comprar um fundo imobiliário nessa casa e com o dividendo que ele está pagando, que não está tão interessante. E você tem outros dois bem acessíveis, que é o XPML11 e o VISC11, sendo que o VISC11 é mais diversificado, está pagando mais, mas ele tem uma volatilidade maior. Já o XPML11 ele não é tão diversificado, ele é muito concentrado principalmente em São Paulo, mas ele vem pagando muito bem porque ele tem imóveis de excelente qualidade. Então agora nós passamos para um outro grupo, onde se encontra o HSML11. Por que eu coloco o HSML11 num segundo grupo? Porque o objetivo do HSML11 é de crescimento. HGBS11 cresce, cresce, XPML11 cresce, cresce, VISC11 cresce, cresce, mas aquele que tem maior probabilidade de potencial de aumentar o seu patrimônio e isso trazer um bom retorno é o HSML11. Ele está sendo negociado na casa de R$ 72,77. Está pagando o dividendo mais alto do segmento de shopping, que é 13,12%. Está com baita desconto de 33%, uma liquidez de 4,14 milhões e vem caindo na casa de 15,89. Então você pergunta por que o HSML caiu tanto. Primeiro, subida da Selic. O que acontece com a subida da Selic? Fica mais difícil conseguir crédito. E qual é a característica do HSML11? O objetivo dele é crescer, ou seja, aumentar o seu patrimônio, aumentar o seu dividendo, aumentar a cota, se diversificar pelo país. E para isso você precisa de crédito barato. E não é isso que nós temos. Então o que acontece com ele? Ele acaba caindo. Então esse mesmo raciocínio vale para as ações. Se você for lá para as ações, quais são as ações interessantes de comprar agora? Ações de empresas consolidadas, empresas pagadoras de dividendo que já estão há muitos anos. As empresas que têm como objetivo crescer são uma espécie de small caps, ou seja, empresas que têm como objetivo crescer ao longo do tempo, elas despencaram e elas seguem lá embaixo. Por quê? Porque o crédito está muito caro, certo? Um outro fator que eu preciso chamar a atenção sua, de você investidor, porque o dividendo está bom, mas tem algo interessante aqui. O HSML, para crescer, ele se endividou. E quando ele se endividou, ele jogou a dívida para frente. Ou seja, o objetivo era ter um tempo de carência para depois começar a pagar. O que aconteceu? No ano de 2024, que foi esse ano que passou, ele pagou 1 milhão dessa dívida ao longo do ano, beleza? Agora, no ano de 2025, essa dívida ela vai para 24 milhões, certo? Então, no ano passado ele pagou somente 1 milhão, esse ano ele vai ter que pagar 25 milhões, certo? Se você tem dúvida, aí você vai descer aqui, para o vídeo não ficar longo, você vai descer bem aqui embaixo, você vai acessar o relatório gerencial do fundo, que está bem aqui, ó. Você vai clicar e você vai abrir e você vai ver que a dívida, ou seja, a amortização dele vai saltar de 1 milhão para 24 milhões, certo? Então, o dividendo ele vai cair um pouquinho. Por quê?
Porque ao longo do ano, do dinheiro que entra, 24 milhões precisam ser retirados ao longo do ano para pagar parte da dívida, certo? Então, eu preciso ser honesto com vocês, porque nós estamos lidando com dinheiro, certo? Então, se você tem como objetivo ter um alto retorno, show, pode entrar nele. Agora, lembre-se, o seu dividendo ele vai cair ao longo do ano, porque ele tem aí 24 milhões de dívida para pagar ao longo do ano. Ele saiu aqui no último ano, se nós olharmos aqui, nos últimos 6 meses ele saiu da casa de R$ 92,24, bateu a casa de R$ 70,75. Se nós olharmos o último ano, ele chegou até bater um pico de R$ 92,91, depois começou a cair e, como vocês podem observar, ele vem andando de lado. Se ele vem andando de lado, desde o início ali de dezembro ele vem andando de lado, é porque o mercado já precificou a alta da Selic, certo? Então a alta da Selic já foi precificada, a maior prova é que ele está andando de lado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pegar os últimos 30 dias, ele vai ficar oscilando entre a casa de R$ 73, bate 71, volta para casa de 73, bate 70, dá uma subidinha para 72, bate 70, subiu para 72, ou seja, ele vai ficar oscilando nessa margem. Por quê? Porque o mercado já precificou, certo? Precificou como? Porque se a Selic ela for para 15%, como a HSML está pagando 13,12 isento de imposto de renda, então é como se ele estivesse pagando 15% da renda fixa. Conseguiu entender? Porque se você tem um Tesouro Selic rendendo 15%, quando você resgatar, o governo vai dar a dentada dele, ou seja, vai comer 25%, 20% ou quem sabe 17%. E quando o governo come isso, vai bater aproximadamente 12%, 13,12%, alguma coisa nesse universo aí. Então o mercado já precificou a HSML. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é se o mercado já precificou a subida da dívida de 1 milhão para 24 milhões. Essa é a pergunta que precisa ser feita, que eu não vou mentir, eu ainda não tenho essa resposta para vocês, certo? Tem uma taxa de administração bem alta, de 1,2%, ainda tem uma vacância de 3,2%, tem mais de 191.843 cotistas, mais de 20 milhões de cotas sendo negociadas. O valor da cota está muito distante do seu valor patrimonial, que é R$ 109,23. Tem um patrimônio de 2,27 bilhões e o seu último rendimento na casa de 80 centavos, ou seja, muito bom e saudável, certo? Como nós podemos observar, o dividendo médio dele é 10,26 e ele está pagando 13,12, ou seja, está bem acima da média. Logo, o que pode acontecer aqui? Dificilmente ele vai cair mais, a não ser que o mercado precifique a subida da dívida do HSML, certo? Ele que tem o seu dividendo crescendo de forma orgânica, ó, era 52, depois foi para 65, depois foi para 74, depois foi para 80, ou seja, não tem nenhum dividendo aqui estrambólico, extraordinário não. É um crescimento natural, ou seja, ao longo do tempo o dividendo vai crescendo, certo? Então, se você comprar cotas até o dia 30 de janeiro desse mês, no dia 8, no dia 7 ou no dia 6 de fevereiro, você vai estar recebendo aí 80 centavos isento de imposto de renda, certo? Se nós olharmos aqui no gráfico, o HSML 11, ele é esse vermelhinho aqui. Então, ele bate o IFIX,
bate a inflação, mesmo com a queda ele bate. O único que ele não bate é o CDI. Por quê? O CDI passou do HSML11 somente no mês de janeiro de 2024. Antes, o CDI estava perdendo tranquilamente e muito para o HSML. Por exemplo, antes ali de nós chegarmos na subida da Selic, o HSML estava com 38,01%, né? Ou seja, bem alto, e o CDI só 20,6%. Como o CDI vem subindo muito, evidentemente ele derruba os fundos de tijolos, somente agora no final do ano ele conseguiu passar. Mas ao longo do ano, como nós podemos ver, o HSML conseguiu bater tranquilamente o CDI, certo? Descendo aqui embaixo, ele possui 3 imóveis em São Paulo, um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre e um em Alagoas, e você já sabe por que isso acontece, porque o objetivo dele é crescer. Quando nós comparamos com os principais competidores, como XPML11, 11,43, ou seja, bem abaixo, VISC11, 11,38, HGBS11, 11,4, né, uma cota que está aí na casa de mais de R$200, e o MOL11 está pagando 10,85, ou seja, quem vem pagando o menor dividendo aí é o MOL11 dos 5 melhores fundos imobiliários de shopping, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal. Meu objetivo aqui não é influenciar você, mas mostrar para você o cenário e cabe a você tomar a sua decisão, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Segue o nosso canal e até o próximo vídeo sobre fundos imobiliários.